A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao seu canal da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Fabrício, vamos dar continuidade à nossa lição, o estudo dos dons espirituais, um estudo muito interessante, muito relevante para os nossos dias, apesar que é um assunto de 2014, mas amados, o que nós temos visto nas nossas igrejas é que este assunto ainda tem dúvida, gera dúvida, então é preciso explicá-lo com calma, com cuidado, tá bom? E você que é líder, não deixe de passar esse estudo corretamente para a sua igreja, porque o que nós temos visto nas igrejas pentecostais não é o uso correto desses dons, principalmente ao dom de línguas, aonde que nós vemos que quem tem um dom de línguas parece não, é assim na prática. Ele vai a diácono, presbítero, pastor, mas quem não fala em línguas, não é diácono, não é presbítero. Muitas igrejas também não deixam, vários irmãos têm dúvida. Por quê? Irmão Fabrício, eu posso ensinar? Eu posso assumir algum cargo eclesiástico na igreja? Irmão Fabrício, eu posso ser líder do departamento? Tem igrejas que, se você não tiver o dom de línguas, você não pode, mas a Bíblia não dá respaldo bíblico. Tá bom? O dom de línguas é mais um dom. Nós temos vários dons. Os dons na Bíblia, eles não se esgotam, tá ok? Ou seja, eles não acabam por aí. A Bíblia listou alguns dons, mas eles não se esgotam. Na aula passada, nós falamos sobre o que é dom. Dom é um presente, é uma dádiva. Nós falamos sobre os dons ministeriais, os dons de serviço, tá bom? Os dons espirituais. Então, nos acompanhe, fique até o final desse vídeo, que com certeza você irá refletir, você irá mudar sobre a sua forma de pensar, de agir, sobre os dons espirituais. Você vai agir conforme a Bíblia diz, como quer que Deus ele nos colocou que nós façamos corretamente, tá? O propósito dos dons espirituais, afinal de contas, qual é o propósito desses dons? Como eu gosto de frisar, como eu gosto de focar nas minhas aulas, os dons cessam, tá? Os dons não salvam, tenha o fruto do Espírito Santo. Jesus disse, conhecereis o fruto. Eu conhecerei a minha árvore, o que ela pelo meu fruto, o que ela produzir, ou seja, pelo fruto do Espírito Santo, que é amor, que é bondade, não pelos dons. Nós vamos ver que Paulo, ele falou para crentes carnais. Eu quero que você entenda. Ué, mas irmão Fabrício, eu posso ter dons e ser carnal? Pode. Fique conosco que eu irei explicar nessa aula, tá bom? Vamos iniciar o nosso texto áureo. Nos acompanhe. Você que tem a sua revista, anote na sua revista. Caso você não tenha, eu fiz questão de colocar
essa revista na tela para você, que fica melhor didaticamente, tá ok? Vamos lá. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. O propósito dos dons espirituais será sempre não para você, não para o seu ego, será para o próximo, será para a edificação da Igreja de Cristo. O seu aluno ele pode perguntar: procurai sobejar. O que é esse sobejar? Eu peguei uma outra tradução que você possa compreender também. A NVI diz: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer, ou seja, sobejar, amadurecer, aprender naqueles que trazem a edificação na igreja. O que diz nesse texto áureo? Procure crescer com quem já tem experiência e edifica, que faz corretamente o uso dos dons. Esse é o significado do texto áureo. Então, agarre nele, aprenda com pessoas que pratica corretamente os dons espirituais. A nossa verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe, continuando da aula passada, vai falar sobre porque um mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, vai colocar vários dons, mas os dons não acabam por aqui. A sua igreja também tem algum com certeza tem algum dom. Esses dons não se esgotam, tá? Mas a igreja de Coríntio, nenhum dom lhe faltava. Eu vou explicar também, tá? Como que se dar isso? Nenhum dom lhe faltava nessa igreja. Olha como que essa igreja era abençoada com relação aos dons, tá bom? E 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, não interessa eu ter dons. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você pode ter todos os dons, mas eles não vão te salvar. Mas se você tiver, você pode ter 10 dons, 20 dons, e o outro irmão tem apenas o amor. O irmão ele será salvo porque ele tem amor, ele ajuda o próximo. Mas você tem os dons, você gosta de se aparecer, você não ajuda o próximo, tá bom? Então o irmão vai se salvar ele tendo amor, ajudando o próximo, e você tendo 20, 40, não importa. O nosso objetivo geral: mostrar que os dons não são para eletizar o crente. Irmão Fabrício, mais uma palavra, é sobejar, é elitizar. Professor, explique para os seus alunos, não deixe. Elitizar quer dizer o crente se vangloriar. Os dons são dados por Deus para o crente não se sentir o cara. Ele não pode, mas para edificá-lo. Vai edificar a igreja. O propósito dos dons é o que a igreja necessita para ter uma orientação. O que a igreja precisa. Por isso, Deus colocou os dons para cumprir a missão da igreja. O objetivo específico: conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente.
Os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Ou seja, eu vou explicar essa parte, edificar a si mesmo, e expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Ué, mas irmão Fabrício, mas é edificar o corpo ou é edificar a si mesmo? Vamos lá, que daqui a pouco eu irei especificar isso melhor para você, mais lá no meio da lição, tá? A nossa introdução. Nesta lição, estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedido por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos, é nos edificar e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. E a introdução ela já responde o propósito dos dons espirituais, tá bom? E o nosso primeiro tópico: os dons não são para elitizar o crente. A igreja em Corinto localizava-se, a igreja coríntia, tá? Queridos, essa igreja de Coríntia, ela tinha vários problemas. Era uma cidade comercial, ela ficava próximo ao mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. É uma cidade economicamente era extremamente rica, fluía muito bem da parte material, mas também ela era bastante corrupta, aonde tinham vários deuses, aonde que adoravam vários deuses como Afrodite, onde tinha também o deus Apolo, tá? Essa igreja, essa cidade era uma cidade pecaminosa, era uma cidade corrupta e ao mesmo tempo rica. E o que aconteceu? A igreja permitiu que o mundo entrasse na igreja. É diferente dos dias de hoje? Podemos aplicar nos dias de hoje? Podemos. Com certeza nós podemos. Tá? Para que você reflita melhor na primeira carta aos Coríntios, logo no versículo de número... Vou ler aqui, versículo número 5. Olha só que Paulo diz: por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5, tá? A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual. E Paulo, ele ficou nessa cidade 1 ano e 6 meses. Paulo ficou 1 ano e 6 meses em Corinto. Tá? Cristo vai conservá-los firme até o fim, para que no dia da volta do Senhor Jesus Cristo vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus. E aí, irmãos, vai explicar o que acontecia também na igreja. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro e ainda outro eu sou de Cristo. Olha a confusão que acontecia. Leia o início desta carta que você irá refletir melhor, irá compreender melhor esta lição. E como eu disse, existia 12 templos nessa cidade. Afrodite,
Asclépio, que é o deus da cura, e o enorme templo de Apolo. Meus amados, Afrodite é a deusa do amor. Existiam várias prostitutas ali. Tanto Corinto, essa cidade, ela realizava os prazeres tanto dos moradores, os moradores locais, como também dos estrangeiros. Imagine o que acontecia, esse culto de Afrodite. Eram várias e várias prostitutas. E isso estava entrando na igreja. Essa forma mundana estava entrando na igreja. Quando Paulo ele saiu dessa cidade, o que aconteceu? A igreja de Corinto se perdeu. E aí Paulo vem escrever, Paulo vem orientar. E nós aprendemos muito com Paulo, aplicando para os nossos dias. Como está a sua igreja? Você tem deixado o mundo entrar na sua igreja? Você tem deixado as paixões entrar em você ou na sua igreja? Você líder, você como membro, como que tem sido? Nesse período de pandemia, nós não temos compactuado muito essa comunhão, mas o pouco que nós temos frequentado, como que tem sido essa dinâmica de você? Tá bom? Reflita, pense, porque a Bíblia ela explica cada detalhe, está para que nós possamos aprender com a Bíblia e não errarmos mais. Voltando na lição, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Olha que perigo. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Deixa eu ver aqui. Eu passei um pouquinho da lição. Isso aqui já foi. Aqui. Cheguei ao ponto. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. Agora eu faço a pergunta: como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Vocês já pensaram neste assunto? Quem tem dom, não se engane. Não é só porque a pessoa fala em línguas estranhas, começa a falar, ele é espiritual. Não caia nessa. Não é espiritual. Jesus disse, eu conhecerei a árvore, aquela que der fruto. E Jesus já estava dizendo, nós temos o fruto do Espírito Santo. O verdadeiro crente tem o fruto do Espírito Santo. Ele tem dom, mas ele não tem fruto. Tome cuidado com ele. Não classifique a pessoa porque ela tem um dom. Esse sim, esse é espiritual. Ele dá cada pulo na igreja, fala cada língua estranha. E o que a Bíblia diz? Como que Paulo se dirigiu a essa igreja? O subtópico 1.2, igreja carnal, mas espiritual? Coríntios 3:1-3, na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo. Olha que ponto Paulo chegou. Como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Olha a sapatada de Paulo.
Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Que todos fazem na cidade. O mundo estava agindo, estava entrando na igreja, era isso que está acontecendo. Será que hoje, se algum líder falar isso, membro vai sair da igreja, vai ficar de cara feia, vai falar mal da liderança? Mas Paulo não teve medo nenhum. Vocês estão vivendo como pessoas do mundo. Paulo falou mesmo sem medo. Continuando, o nosso subtópico de número 3. Antes eu coloquei a igreja de Corinto. Eu escrevi. Você não vai achar isso em nenhum livro. Deus, o Espírito Santo, eu pude pensar, pude refletir, porque é uma coisa muito séria, muito grave que estava acontecendo nessa igreja. A igreja de Corinto são as sementes que caíram nos espinhos. É a palavra do semeador que está em Marcos, capítulo 4, 13 ao 20. Olha o que diz. Os solos. Nós temos o solo à beira do caminho, onde há pessoas que ouvem o evangelho e o rejeitam, se opõem, simplesmente não compreendem o que é central na fé em Jesus Cristo. Infelizmente, neste caso, a semente nem sequer chega a germinar a terra, pois não encontra lugar no coração do ouvinte. O solo pedregoso vai dizer, pessoas ouvem com simpatia a palavra de Deus e até aparentam receber bem a mensagem de fé em Jesus Cristo, mas quando enfrentam dificuldades, logo abandonam a fé. O evangelho, tem muitas pessoas que vêm para o evangelho que você vai ter vida boa, vai ser fácil, facilidades, mas não, o evangelho tem dificuldades, tem perseguição. E o outro solo com espinheiros. Não há um comprometimento total com a palavra recebida. A pessoa escutou a mensagem de Deus, mas dá mais ouvidos aos seus próprios interesses e às paixões momentâneas. Não permite que ela cresça. São influenciadas pelas paixões mundanas. Essa é a igreja de Corinto que eu coloquei para vocês. É o solo com espinheiros. Se você quiser colocar, explicar para os seus alunos sobre essa parábola, a parábola do semeador, explique, tá bom? Eu fiz essa classificação com a graça de Deus, pela iluminação de Deus. Então, e tem o outro solo, que é o solo fértil, são os corações, onde a palavra de Deus é acolhida com amor e fé. Onde que você recebe, são os verdadeiros salvos. E o dom não é sinal de superioridade espiritual. Como eu disse, meus amados, o dom, você não pode se engrandecer se você tem um dom. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Não são. Por quê? Os dons são concedidos pela graça de Deus. Tá bom? E no final, Jesus ele vai nos dizer: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Eu não usei o seu dom para curar? Eu não usei o seu dom para profetizar? Eu não usei o seu dom para tantas coisas, mas na verdade, meu filho,
você não usou para edificar a igreja. Você só pensou em si mesmo, para se promover, para ganhar dinheiro no meu evangelho. Para isso você usou esse dom. Então eu te digo, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tome cuidado, você que usa o dom para se aparecer, que com certeza, infelizmente, tem em algumas igrejas. Tópico de número 2, edificando a si mesmo e aos outros. Tá? Paulo diz que quem fala língua estranha edifica a si mesmo. Está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Você edifica a si mesmo. Por que, meus amados, Paulo disse isso? Porque vamos pegar, eu vou ler com os irmãos aqui, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4, que vai dizer: quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Quem fala a uma determinada língua. Por quê? Quando você, é igual quando você ora, quando você está a sós com Deus, quando você fala uma língua estranha, é você e Deus, você se edifica. Tá bom? É mistério entre você e Deus, é uma conversa entre você e Deus, tá bom? Aí Paulo diz: edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo, tá bom? Então quando você está em contato direto com Deus, você fala em línguas, é você e Deus. A partir do momento que você quer falar em línguas para a igreja, há a necessidade de ter um intérprete, que eu vou chegar lá, que vai nos dizer no capítulo 1 Coríntios 14, 28, edificando a si mesmo, tá? 1 Coríntios 14, 4. Agora, 1ª Carta aos Coríntios 14, 28. Olha o que vai nos dizer. Contudo, 27, perdão. Se alguém falar em uma língua estranha que fale somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tá bom? É o momento de você edificar. Espero que eu tenha esclarecido para você essa parte, tá bom? Não é você começar a falar em línguas estranhas, você pode até escandalizar pessoas descrentes, que eu irei explicar também mais à frente. O subtópico de número 2. Os crentes de Corinto falavam em línguas. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar pessoas. Por isso, o apóstolo lembra. Aumentei muito aqui, perdão. Por isso, o apóstolo lembra, vou diminuir aqui. O apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão. É este o propósito. Quando a edificação, meus amados, o dom, Deus te deu esse dom pensando nos outros. Deus não deu esse dom para você ser egoísta. Ajude a pessoa. Deus, mas aí quando fala em dom, a pessoa só pensa em dom de línguas. Não.
Existe o dom de ajudar pessoas, existe o dom de misericórdia. Dom de misericórdia, irmão Fabrício? Existe dom de misericórdia também. Então você vai desenvolver esse dom que há em você, tá bom? O dom, você vai edificar a igreja ajudando as pessoas. Não pense que o dom, eu recebi o dom, agora o dom é só meu. O dom vai ser só para mim, eu vou usar a hora que quer, do jeito que quer, da maneira que eu quero. Não é assim e não se aplica dessa forma, tá? Edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, edificar a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Meus amados, quando é o que eu digo, precisa existir o famoso culto racional, tá? Tem que ter o culto racional. Por quê? Porque eu começo a falar em línguas estranhas, chega um descrente lá, aí não tem intérprete, olha que confusão vai ser na igreja, tá? Olha que confusão. Então, quando você o descrente entrar na igreja, a pessoa que não conhece a Cristo, está a primeira vez numa igreja evangélica, tenha em mente que você está lidando com uma pessoa que não conhece essa liturgia da sua igreja. Tenha em mente esse culto racional. Como diz Paulo na carta aos Romanos, não é o culto racional apenas nas quatro paredes de tijolos, não. É o culto racional também fora da igreja, orientando as pessoas descrentes. Mas se tiver intérprete, a pessoa vai entrar na igreja. Há línguas. Tendo intérprete, a pessoa vai entender. Crendo ou não, ela entenderá o que está sendo dito. Mas imagine, todo mundo falando em línguas, ninguém entendendo nada, aquela bagunça. Coitado da pessoa, do não convertido ainda, do ímpio, que quer uma palavra de amor, que quer uma palavra de paz e encontra uma verdadeira desordem na igreja. Então, haja com sabedoria, haja com ordem e faça o culto racional. É isso que Deus quer de todos nós. O nosso tópico de número 3 vai nos dizer edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons. Paulo ele expõe esses dons, o que está realmente acontecendo. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Agora, o amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Se não houver o amor, não deixe de falar essa parte. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Mas tem que ter amor para ter dom, irmão Fabrício? Tem. Senão você vai ser aquele crente barulhento. Vai apenas fazer barulho, vai ser um crente barulhento e que ninguém vai entender nada. Apenas vai ser um crente que pula, roda, rodopeia e ninguém entende nada. Apenas está para se aparecer. Aí que tá, que algumas pessoas se confundem. Olha
Olha o espiritual que ele é. Infelizmente, é o que nós vemos na nossa igreja, e eu louvo a Deus por essa revista de estar mostrando novamente esses passos que nós devemos ter para esse culto com sabedoria, esse culto racional. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo e só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Primeiro, meus amados, tenha o fruto do Espírito Santo para você ter depois os dons. Às vezes Deus dá o dom para você. Você aceitou a Cristo, você tem um dom, você vai fortalecendo esse dom, você vai praticando esse dom, mas você precisa ter o amor. Imagine, uma pessoa vai crescendo no dom, mas não vai crescendo no amor. Vai ser um crente que vai dar trabalho, e muito trabalho para o seu líder. O subtópico de número 2 vai nos dizer os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificar espiritual, moral, doutrinariamente a igreja local. Nessa parte, Deus vai dizer que Jesus Cristo é o fundamento, ou seja, Deus, através de Paulo, inspirado por Deus, os ensinos de Paulo, ele nos ensinou corretamente como que nós devemos usar esses dons, como nós devemos fazer. Tá bom? Por mais que não existe outro fundamento, não queira aprender com pessoas humanas. Aqui diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Aprenda com os ensinamentos de Paulo, não aprenda o que a denominação diz. A Bíblia é sua carta magna, a Bíblia é superior a qualquer denominação. Então, a Bíblia, ela vai te ensinar, ela vai te capacitar a usar corretamente os dons, tá bom? Despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons. Meus amados, aqui vai dizer se você tem um dom. O dispenseiro é o quê? É aquele que administra, é aquele que zela, é aquele que guarda, para que não estrague alimentos, tá? Para que quando o Senhor ele vier, ele vai estar bem, vai estar com as coisas organizadas, vai estar tudo preparado. A sua família é aquele que toma conta, é aquele administrador. E da mesma forma, nós precisamos ter o cuidado com o uso dos dons concedidos pelo Senhor. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale, segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Então, cuide do seu dom, caminhe o dom com amor. Não esqueça disso. E lembrando que o dom é para edificar a igreja. O dom de línguas, ele não é superior a nada. O dom de línguas, os dons seguem o mesmo nível hierárquico. O dom de língua não, infelizmente, não mostra o real significado que está no coração da pessoa, por mais que possa aparentar que ela é espiritual, mas tome cuidado
tá bom? Analise, porque como eu já disse, você vai conhecer a árvore pelo seu fruto. E mais outra coisa, o dom, o propósito dele é para edificar a igreja. Se você quer falar em línguas estranhas, que tenha intérprete para a igreja, para que não possa escandalizar o descrente. Frisando mais um detalhe, aplique os dons espirituais conforme nós estudamos aqui na lição, tá bom? Às vezes a sua igreja precisa de algum dom que não está na carta aos Coríntios, mas a sua igreja precisa. Hoje nós temos, às vezes tem pessoas que têm o uso do dom tecnológico. A pessoa sabe. Às vezes a pessoa não fez nenhum curso, ela tem esse dom, ela gosta de fazer isso e ela usa de uma forma tão sábia, tão rápida. Isso é um dom que Deus ele vai nos capacitando. Tá bom, meus amados? Eu espero que você tenha gostado da lição. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. Fique com Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. Voltamos com a próxima lição, lição de número 3. Amém.